A noite do grito partido. Na escuridão abafada das matas do interior de Mato Grosso, existia uma trilha esquecida entre os cerrados, conhecida pelos moradores como Caminho das Almas Tortas. Ninguém usava a trilha após o pôr do sol. Diziam que, quando a lua cheia surgia por entre as copas das árvores, um grito partido ecoava no mato, misto de dor e fúria, como se um homem estivesse sendo rasgado por dentro. Os mais velhos sussurravam que um lobisomem andava por ali, amaldiçoado desde os tempos da escravidão, quando um feitor cruel for assassinado por seus escravizados e enterrado vivo, amaldiçoando a terra com seu sangue. Jonas, um jovem curioso de 17 anos, achava tudo isso superstição. Vivia com os avós num sítio próximo da trilha e zombava das histórias que a avó contava à noite, enquanto benzia portas com arruda. Certa madrugada, decidido a provar que era apenas uma lenda, Jonas pegou uma lanterna, um facão e foi sozinho até a trilha. A lua cheia nascia no céu limpo, e o vento assobiava um tom estranho entre os galhos secos. Os primeiros 100 metros foram silenciosos, mas conforme Jonas adentrava o mato, a temperatura parecia cair. A lanterna falhava, como se drenada por algo invisível. Foi quando ouviu o primeiro som, um rosnado surdo, baixo e contínuo, como se algo muito grande estivesse apenas aguardando. Ele virou-se devagar, mas não viu nada, apenas as sombras tremendo com o vento. De repente, um urro bestial atravessou a mata, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Jonas correu, mas algo o derrubou com força. Quando olhou para cima, viu a criatura. Tinha mais de 2 metros, corpo coberto de pelos negros como carvão, olhos amarelos que brilhavam como brasa, e garras tão longas quanto facas de cozinha. Seu focinho era torto, como se fora quebrado em outra vida. E havia algo de humano demais em seu rosto, algo que Jonas reconheceu. Os olhos pareciam com os de seu avô. O monstro rugiu, mas não o matou. Farejou o garoto por longos segundos, depois uivou em direção à lua. Jonas aproveitou a distração e correu sem olhar para trás, até desmaiar na porteira do sítio. Acordou de manhã nos braços da avó, que chorava e passava um ramo de guiné sobre seu corpo. "Você viu ele, agora ele sabe quem você é", disse ela, com a voz trêmula. Nos dias seguintes, Jonas teve pesadelos constantes. Sonhava com a criatura arranhando as paredes da casa, com sangue escorrendo das frestas. Seu avô começou a agir de forma estranha. Ficava inquieto nas noites de lua, murmurava em voz baixa enquanto se trancava no paiol. Jonas o viu escondido certa noite. O velho enfaixava os braços, e seus olhos, os mesmos olhos da fera, pareciam brilhar no escuro. Certo fim de semana, durante uma lua particularmente grande, Jonas acordou com o barulho de algo sendo arrastado no quintal. Olhou pela janela e viu o paiol arrombado, as correntes partidas e marcas de garras no chão de terra. O grito daquela noite foi o mesmo que ouvirá na mata. Um grito partido, meio homem, meio bicho, reverberando até o fundo da alma. No dia seguinte, encontraram os bois mortos, de barriga aberta e coração arrancado. Um dos cachorros sumira. O avô, por sua vez, apareceu-no na varanda ao amanhecer, coberto de terra e sangue seco, sem memória do que havia acontecido. A avó de Jonas apenas chorava em silêncio, enquanto queimava sal grosso e trancava as janelas com símbolos estranhos. Jonas então entendeu a verdade que os antigos carregavam em segredo. A maldição corria no sangue da família. E agora, depois de encarar a besta e sobreviver, o legado também estava nele. Ele passou a ouvir uivos mesmo em dias sem lua, a sentir o cheiro do sangue mesmo com as narinas limpas. E no espelho, certa manhã, viu seus olhos refletirem a mesma brasa viva que acendera naquela mata maldita. A última casa da Estrada Velha. Na beira da Estrada Velha, que liga 2 vilarejos esquecidos do interior de Minas Gerais, existe uma casa solitária, encostada no morro tomado por mata fechada. A construção, com janelas quebradas e paredes mofadas, ficou conhecida como a casa da Dona Celina, uma senhora que, segundo os moradores mais antigos, enlouqueceu depois de perder os 3 filhos em circunstâncias misteriosas. Dizem que ela ficou ali, sozinha, falando com os mortos, até desaparecer sem deixar rastro. Décadas se passaram, e a casa foi deixada ao abandono. Ninguém se aproximava, nem mesmo os caçadores da região. Relatos diziam que à noite se ouvia crianças chorando dentro da casa, mesmo estando vazia. Outros falavam de uma mulher que aparecia na janela, sempre de costas, balançando lentamente a cabeça como se negasse alguma coisa. E havia ainda aqueles que juravam que a casa respirava, que suas paredes pulsavam ao entardecer. Foi com essa fama que um grupo de estudantes de jornalismo resolveu passar uma noite no local, para produzir um documentário sobre lendas urbanas. Eles riram das histórias, como se tudo fosse exagero de gente do interior.
chegaram ao cair da tarde, armando câmeras e microfones, sem saber que, ao pisarem na varanda, algo já os observava por dentro das frestas da madeira. Durante as primeiras horas, tudo parecia calmo, exceto pelo frio repentino que tomava conta da casa, mesmo sem vento lá fora. Um dos jovens, Davi, entrou em um quarto do andar de cima e encontrou um berço antigo coberto de poeira. Dentro dele, havia uma boneca com os olhos arrancados e um bilhete envelhecido que dizia: "Ela ainda quer os filhos de volta." À meia-noite, as câmeras começaram a falhar. Uma por uma, as luzes foram se apagando. O som de passos leves ecoava pelo corredor do andar superior, embora ninguém estivesse lá. Foi então que ouviram o som de cantigas de niná sussurradas, vindo de todos os cômodos. Lara, uma das alunas, começou a chorar, dizendo que via crianças nos cantos, mas ninguém além dela via. Quando decidiram sair, descobriram que a porta da frente estava trancada, por dentro. As janelas não abriam. Foi então que, na sala, apareceu a figura da mulher, de costas, vestida com um longo vestido preto e o cabelo cobrindo completamente o rosto. Ela se movia devagar, flutuando, enquanto sussurrava: "Devolvam meus filhos." Um dos estudantes, Rafael, correu até ela para tentar tirá-la da frente, achando que fosse alguma moradora louca. Quando tocou seu ombro, a figura se virou de forma abrupta. Seu rosto não tinha pele, apenas músculo, dentes expostos e olhos sem pupilas. Rafael caiu morto, com os olhos abertos de terror e sangue escorrendo pelo nariz. Os outros entraram em pânico, mas tudo já estava selado. Lara desapareceu sem deixar vestígios. Davi foi encontrado dias depois, caminhando pela estrada, nu, murmurando a mesma canção infantil. A única gravação recuperada mostrava a boneca no berço movendo a cabeça sozinha, e uma voz grave dizendo: "Agora somos 4 novamente." Desde então, ninguém ousa sequer passar perto da casa. Dizem que, nas noites sem lua, é possível ver uma mulher na varanda, com uma criança em cada braço, e mais uma sombra pequena, arrastando-se atrás dela, esperando seu lugar no colo.